dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde tudo... Bom dia, tudo ouvinte da Rádio Alagoinha, FM 104. E a paz universal. Bom dia e um ótimo programa para todos, ok? Então é isso aí, meus queridos. Hoje, 28 de fevereiro de 2026, inicia-se mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional, como sempre, tenho o prazer de trazer mais um quadro dos Vamos Sabatinar com Sintonia Racional, ok? Então é isso aí, trazendo o tema de hoje, feras humanas. Qual a causa de tanta rudez, de tanto atraso e brutalidade? Então vamos saber já já, segundo o livro, O Universo Desencanto, ok? Então, com a equipe que é formada por o nosso querido amigo e estudante de cultura racional, diretamente do Rio de Janeiro, Antônio Santos, Ângela Maria, do Recife, Pernambuco, senhor Bonisval Galindo, aqui de Alagoinha, Pernambuco, eu, Madalena Matias, também de Alagoinha, Pernambuco, Orlando Almeida, de Alagoinha, Pernambuco, e na parte técnica, Sandra Santos. Então é isso aí. O programa Sintonia Racional é um programa de divulgação racional, o qual está ao alcance de todos, meus queridos, e em especial daqueles que ainda não conhecem o conhecimento de cultura racional, o qual está contido nos livros Universo e Desencanto. Portanto, vá no YouTube, vá no Face, acesse o nosso canal Sintonia Racional, ok? Curta, compartilhe, siga a nossa página, certo? Então é isso aí. Para darmos início, agora eu convido nosso querido amigo, estudante de cultura racional, Antônio Santos. Antônio, meu querido, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Madá, Ângela, Sandra, Orlando, seu Bonisval, aos amigos ouvintes da Rádio Alagoinha FM 104.9, aos estudantes de cultura racional do Brasil e do mundo e aos nossos internautas que nos acompanham mundo afora. Então, Madá, hoje temos um tema muito interessante, um tema brilhante, porque a gente vai falar um pouco a respeito do porquê dessa rudez, desse atraso, dessa brutalidade, ferocidade e desumanidade do ser humano, porque é uma situação contrastante, não é? A gente tem um ser chamado ser humano, cujo comportamento, muitas das vezes, é totalmente desumano. E em algumas, e em algumas vezes é até pior do que o comportamento de um animal. E qual a razão de tudo isso? Porque um ser dito Homo sapiens, de uma origem superior, tem um comportamento e uma atitude inferior, de ser inferior, de um ser subdesenvolvido. Então, como eu já disse anteriormente em outros programas, a cultura racional nos enriquece com uma gama de conhecimentos que deixam-nos completamente maravilhados com todas as verdades e com todo o saber que é revelado nesta brilhante cultura contida nos livros Universo em Desencanto. E a humanidade não sabe, porque a história da humanidade não tem registro. Mas nós já tivemos aqui e nós já fomos uma civilização altamente intelectualizada, altamente conhecedora
de conhecimentos cosmológicos, mas, infelizmente, esta civilização foi extinta. Infelizmente, esta civilização desceu de classe. Estamos, sim, minha gente, falando de uma civilização desconhecida completamente da humanidade. A existência da civilização astrológica. E nós somos o resultado da extinção desta civilização astrológica. E por conta da extinção desta civilização, nós viemos a compor uma outra civilização numa classe inferior de vida e ligada a uma energia ou a duas energias inferiores de vida, a uma base animalesca de vida. E é sobre todo esse movimento que ocorreu na natureza e no universo que nós falaremos hoje. Madá, continua daí. Muito bem, Antônio. Então, agora, para darmos continuidade, eu convido minha querida amiga e estudante de cultura racional, diretamente do Recife, Pernambuco, Ângela Maria. Ângela, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia. Olá, equipe, saudações sensacionais a todos vocês, meus queridos. Prazer imenso estar novamente convosco, né? Prazer estar aqui com todos que estão nos ouvindo, os nossos amigos, nossos colaboradores, né? Todos em audiência nesse momento aí, pela Rádio TV de Alagoinhas, né? Nossa gratidão. Estamos agora sintonizados na energia da natureza que entrou a governar em 1935, energia racional. E para conhecer ela, basta estudar os livros Universo Desencanto. E é sobre a cultura racional que os estudantes desta cultura fazem questão de divulgá-la. Por quê? Porque nós que estudamos essa cultura, nós estamos adquirindo conhecimentos inéditos de grandeza ímpar. E que vai nos trazendo junto deste conhecimento, o equilíbrio para a nossa vida aqui de matéria. E aí a gente vai compreendendo, entendendo o porquê dessa ferocidade humana, dessa rudez, dessa brutalidade. Porque cultura racional, caros ouvintes, é uma cultura que fala sobre tudo, desde a origem, a gênese, que até então estava coberta sem que a humanidade tivesse conhecimento. É um livro, sim, caros ouvintes, é um livro de um mundo superior a este. Nos chegou aqui na Terra em 1935. E este livro está sendo divulgado amplamente, não só no Brasil, mas em todos os continentes já tem o livro Universo Desencanto. Então, caros ouvintes, o porquê dessa nossa ferocidade? Nos diz, nos revela o autor dessa obra de cultura racional do Universo Desencanto, que há um mundo superior que deu causa a este. E nesse mundo superior, os seres são puros, limpos e perfeitos. Mas alguns saíram deste mundo. E quando saíram deste mundo, caros ouvintes, começou a dar início a este aqui onde nós estamos. Mas aí foi perdida essa pureza, essa perfeição. E aí a construção daquela energia pura, limpa e perfeita, ela foi degenerada. Então, essa ferocidade, essa brutalidade, ela é muito antiga, caros ouvintes. Por quê? Porque foi perdido aquele elo de pureza e perfeição que aqueles seres superiores tinham. Foram se perdendo. E olha que isso há milhões e milhões de anos, há eras.
há uma gênese de 21 eternidades contada na obra de Universo e Desencanto. 21 eternidades que não se conta aqui em tempo. Então, os primeiros que foram sendo formados aqui neste mundo eram seres rudes, gigantescos, grotescos, que tudo precisava aprender. E naquela época, o que imperava mesmo era a ferocidade mesmo. Era um trucidando o outro, ninguém se entendia. A natureza ali, daquelas energias brutas, formando aqueles seres, dos quais ainda hoje se há resquício. Por quê? Porque tudo é evolução. E nós hoje vamos para onde nós estamos ligados energeticamente. Lembra-se? Nós sempre falamos em energia. Por quê? Porque a cultura racional, ela trata tudo energeticamente. É a base da origem, a energia, do qual há a energia racional, que é a pura, limpa e perfeita, e as energias elétrico-magnéticas, que vai dando causa a tudo isso aqui. Portanto, caros ouvintes, essa ferocidade, ela é muito antiga, desde os primórdios. Essa brutalidade, essa rudez. E a natureza teve que trabalhar muito para quebrar tudo isso, para a gente chegar onde a gente está. E a gente ainda vê aí tudo isso acontecendo, fruto de toda essa situação que aconteceu, da gente ter dado causa a um segundo mundo, e aqui nós estamos e precisamos evoluir para que aqui nós tenhamos uma vida melhor. Então vejam bem, caros ouvintes, ninguém sabia o porquê dessa ferocidade, ninguém sabia o porquê dessa rudez, dessa brutalidade humana. Por quê? Porque a energia do pensamento conservava todos assim, desconhecidos de si mesmo. Então a gente não sabia o que de fato nós éramos. Com o advento da chegada do terceiro milênio, é que a gente passa a entender tudo isso pelos estudos magnânicos da obra de Universo e Desencanto. Então, essa vida que a gente conhece hoje, ela é fruto de toda uma situação de degeneração do qual a gente foi se envolvendo aqui embaixo, nesse mundo de matéria. Então, a gente acaba sendo bruto pela própria natureza. A nossa composição é bruta, né? A matéria, ela é bruta. Assim nos ensina o autor da obra. Então, por nós sermos feitos de matéria, essa matéria condensada que a gente pega, o autor nos diz que ela é bruta. Então, nós somos brutos pela própria natureza. E é preciso quebrar essa brutalidade como, caros ouvintes? Desenvolvendo o nosso raciocínio. Por quê? Porque a energia superior, ela vai nos tratando. Então, quando nós estudamos cultura racional, nós estamos recebendo um tratamento fluídico extraordinário, inédito, maravilhoso, que faz com que toda essa brutalidade vá saindo à medida que a gente passa a desenvolver o nosso raciocínio. Então, essa condição de brutos, de rudes, de seres ferozes, vem lá dos primórdios, de quando éramos, né, seres agigantados, seres grotescos, que vai perdendo toda essa característica pela evolução que a natureza vai fazendo das transformações. Aquela lei da transformação natural da natureza, ela vai fazendo com que a gente seja transformado para a gente chegar a civilizado. Mas agora, de civilizado, a gente precisa passar a aparelho racional. Aí sim, toda essa ferocidade, toda essa brutalidade, né, toda essa rudez vai ser exterminada. Portanto, caros ouvintes, cultura racional, para quem quer de fato alcançar a maior cultura, que não ataca, não ofende, não humilha ninguém, que respeita todos os segmentos da sociedade, sejam filosóficos, sejam científicos, sejam religiosos, doutrinários, seja como for. Cultura racional. É aqui que nós passamos a nos conhecer e sairmos desse estado de
esferas humanas. É com você, Madá. É isso aí, Angela. Muito bem explanado. Então, para darmos continuidade à nossa sabatina, eu passo agora a palavra para o senhor Bonisval Galindo, diretamente de Alagoinha, Pernambuco. Seu Bonisval, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia a todos, salve a todos. É com muito prazer que estamos aqui fazendo esse programa. E queremos agradecer ao nosso internauta do nosso rádio ouvintes que prestigia com sua audiência. Então, houve uma época, como foi falado aqui, Antônio falou, época astrológica, época do alfabeto astrológico, quando o ser humano era ligado à energia mediadora racional. Essa energia é uma energia mais pura do que a elétrica e magnética. Então, o ser humano vivia bem, em harmonia com tudo e com todos. Mas como o ser humano sempre é incontente com as coisas, ele queria mais e queria fazer as suas próprias vontades. Aí criou um alfabeto elétrico e magnético, ou seja, um alfabeto material. E deixou aquele alfabeto, que era o meio do caminho para ele voltar ao seu estado natural. E com essa descida, ele ligou-se completamente à energia magnética. Aí ele virou completamente um bicho feroz. Aí teve a interferência dos habitantes do astral inferior para ir lapidando o ser humano, preparando ele mais ou menos. Aí, uma certa parte, ele foi melhorando mais ou menos. Mas, com as mudanças de fase, a partir de 1935, a natureza deixou de alimentar as energias que alimentavam o pensamento e a imaginação. Aí veio esse desequilíbrio, aumentou ferozmente, que é o que nós estamos vendo hoje. É um negócio gritante que nós estamos assistindo. Tanto a natureza revoltada, como nós estamos vendo no nosso Brasil, as enchentes destruindo tudo, como também o ser humano acha pouco isso ainda provoca uma guerra, os instrumentos bélicos destruindo, querendo destruir uns aos outros. Então, isso é fruto de um desequilíbrio das energias. Ele está ligado à energia magnética e tem que desenvolver o seu raciocínio, fazendo um estudo meticuloso da cultura racional, para que ele tenha condição de viver uma vida realmente de equilíbrio. Porque o que nós estamos vendo é realmente assustador. Então, vamos procurar a cultura racional do livro, somos diversificando, para nos ligarmos à verdadeira energia, que é a energia racional. Então, é isso aí, gente. Vamos erguer a cabeça, ou seja, baixar a cabeça no livro Diversificando, fazendo um estudo da cultura racional do universo. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, procurando acertar. E nunca conseguiram acertar, e os desacertos aí a se multiplicaram. A fase do pensamento terminou, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira, porque terminou a fase do pensamento. É isso aí, meus queridos. Acabamos de ouvir mensagens racionais, as quais estão contidas nos livros Universo Desencanto, de cultura racional. Quer saber mais? Leia os livros Universo Desencanto. Então é isso aí. Vamos dar continuidade com a nossa sabatina com Antônio Santos. Pois é, minha gente. Hoje, na atualidade, no nosso tempo presente, fala-se muito, a nossa sociedade, o mundo inteiro, fala-se muito
na nossa ancestralidade e também na nossa hereditariedade. Então, minha gente, o ser humano vive desconhecido de si mesmo. E por viver desconhecido de si mesmo, ele não sabe, ele desconhece completamente o que ele era antes de ser o que é hoje. E aí é onde entra a parte da ancestralidade e da hereditariedade. Porque nós somos hereditários, para não se alongar, somos hereditários de selvagens. Somos hereditários de primitivos selvagens. E antes de sermos selvagens, nós somos hereditários de monstros. Uma fase em que nós passamos pela condição de monstrinhos, de monstrengos, de monstrodontes, de monstros, de monstrões, e todo esse período, o ser humano sempre se manteve na condição de rudez, na condição de atraso e de brutalidade, pela falta do seu desenvolvimento, pela falta de um conhecimento verdadeiro sobre si mesmo e pela falta de um conhecimento verdadeiro sobre o que é a natureza. E, principalmente, pela falta do conhecimento verdadeiro da nossa origem. Como eu falei aqui, nós já passamos por uma civilização altamente elevada, altamente desenvolvida, que foi a civilização astrológica. Mas, como bem explanou o seu Bonisval, o livre-arbítrio e a livre expansão da vontade e os gostos e os desejos fez com que, aos poucos, essa civilização fosse abandonando os limites do alfabeto astrológico, que era um alfabeto que estipulava regras, limites. Por exemplo, no alfabeto artificial, que está aqui na palma das nossas mãos até hoje, dizia assim: você tem que se casar e tem que viver com uma pessoa loira. Mas aí a pessoa sabia disso, porque estava estampado no alfabeto astrológico na palma das mãos. E a pessoa dizia: mas eu não gosto de loira, eu gosto de morena, eu gosto de uma pretinha. Não, esse alfabeto não está legal. Eu não quero viver com uma loura, eu quero viver com uma moreninha, uma pretinha. E outros casos também, como: você nasceu para ser um marceneiro. Não, eu não quero ser um marceneiro, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um culto, quero ser um doutor, quero ser um médico, quero ser uma figura importante. E esses desgostos com o alfabeto de astrologia fez que, com o passar de milhões e milhões de anos, as pessoas fossem criando um outro alfabeto que satisfizesse a vontade de cada um. E foi isso que deu razão à extinção do alfabeto de astrologia. E com a criação de um novo alfabeto, um alfabeto que satisfizesse a todas as vontades dos seres humanos, a gente desceu de classe. Por quê? Porque antes a gente estava na classe de mediador racional, ligado a uma energia mediadora racional, uma energia infinitamente superior a essa a qual nós ainda estamos ligados hoje, que é a energia elétrica e magnética. Então, nessa classe mediadora racional, a gente estava a um passo para voltar à nossa origem. Mas abandonamos tudo isso, largamos tudo isso, e hoje o mundo é como se vê. Todo ser humano só quer satisfazer a sua vontade, só quer fazer aquilo que tem vontade de fazer. Não quer saber se pode comer o alimento tal, se pode ir num lugar tal, se pode ir no país tal, se pode usar a roupa na cor tal. Ele não quer saber do que é natural, ele quer saber que ele esteja satisfeito com o que ele faça, com o que ele tem vontade de fazer.
Então, isso fez com que o ser humano descesse de classe, como eu falei, e aí o ser humano passou para a classe de animal racional, uma classe ligada a essas duas energias, elétrica e magnética. E aí foi a debandada do ser humano, porque essas duas energias, minha gente, vocês não sabem, mas a cultura racional esclarece, prova e comprova. Essas duas energias compõem a base animal. São as duas energias que regem os animais irracionais. E vocês já pararam para ver como vivem os irracionais? É um contra o outro. É um brigando com o outro. Não há entendimento. O entendimento é apenas aparente, pequeno. E o ser humano passou a viver regido, governado e orientado por esta base do animal irracional, que são as energias elétricas e magnéticas. Daí a razão da ferocidade do ser humano, da brutalidade do ser humano, da rudez do ser humano, porque ele está ligado, regido e orientado por essas duas energias inferiores, por essas duas energias que comandam o nosso cérebro. A energia magnética do lado esquerdo do cérebro, a energia elétrica do lado direito do cérebro. Então, o ser humano, para concluir, ligado a essa base do irracional, se tornou, às vezes, pior do que o irracional, porque ele se tornou desequilibrado. E um desequilibrado não respeita nada e nem ninguém, não respeita nem a si próprio. Aí surge o que eu sempre faço, uma sequência que o racional superior faz e eu gosto de lembrar. Aí surgiu o desrespeito do ser humano um pelo outro, do desrespeito surgiu o desequilíbrio, um ser humano se desequilibrando um com o outro, do desequilíbrio surgiu a violência, e aí o ser humano se tornou violento um com o outro, da violência surgiu a guerra, e aí o ser humano passou a matar o seu semelhante, das guerras surgiu mais e mais violência, e, a partir daí, o ser humano perdeu todo o controle sobre si, porque aí, depois das guerras, passou a surgir as monstruosidades. Então, tudo isso acontece porque o ser humano está ligado a essas duas energias. E agora, com a mudança de fase, vem o conserto, a recuperação, para o ser humano se desligar dessas duas energias e perder completamente essa ferocidade através do desenvolvimento do raciocínio. Continua daí, Madá. Muito bem, Antônio, muito bem explanado. E Ângela, dê continuidade, Ângela. Caros ouvintes, a ferocidade humana, ela está em si mesmo, por não conhecer a si próprio. Essa ferocidade, caros ouvintes, ela sai à medida que nós evoluímos racionalmente. Portanto, é urgente se conhecer, conhecer de fato quem somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos. Conhecer tudo o que rege este universo e tudo acima dele. Nós não estamos sozinhos, caros ouvintes. Tem aí todas as influências de seres sobre a nossa mente. E é preciso imunizar. É preciso se tornar imune, né? Conhecedor de si próprio. A ferocidade não cabe para a humanidade. Ser humano, caros ouvintes, é muito superior a tudo que nós estamos vendo. E a natureza, ela evoluiu e nós precisamos acompanhar a evolução dela. Então, as energias que estão trabalhando agora vão sim continuar na evolução delas e nós precisamos dar essa chance de nos conhecermos e evoluir juntos. Enquanto nós estivermos ligados a essa base animalesca,
nós permaneceremos rudes, brutos, ferozes. Nós precisamos sair desse ciclo energético e alcançar a plenitude de sermos racionais, puramente evoluídos no natural da natureza. Não há mistificação, não há mistério, não há dificuldade. É só estudar a cultura da natureza. E aqui a gente não está querendo dizer que, nós somos estudantes de uma cultura e nós somos os melhores do que você que não é. Não é isso. Mas nós estamos nos tornando melhores para nós mesmos à medida que nós passamos a conhecer a nossa base de origem. Cada um sabe o que é melhor para si, porque a orientação chega. E aí, quando você sente-se incomodado, onde quer que você esteja, você está sentindo que alguma coisa está faltando, é aí que você está a um passo de se conhecer racionalmente. É aí que chegou o seu momento de ter o livro Universo Desencanto na mão. Porque quem procura vai achar, o livro vai chegar até você. Então, caros ouvintes, é um estudo magnânimo, porque a vida que fez a nossa vida está nos convidando a nos conhecer, não é? Não é para nós ficarmos aqui sofrendo o tempo todo, né? A gente está aí vendo uma gama muito grande de pessoas depressivas, de pessoas entristecidas, de pessoas sentindo um grande vazio. Ah, caros ouvintes, o que dizer para todos vocês? O livro Universo Desencanto, ele vai te dar um conhecimento de que toda essa situação de desequilíbrio que está acontecendo hoje vai sair. Porque nós precisamos dar esse passo evolutivo, dar uma prova de amor para consigo mesmo. É a natureza nos chamando, é a natureza superior dizendo, você chegará aí no terceiro milênio. Agora vocês precisam me acompanhar para cima. Embaixo vocês já ficaram. Tá no momento de vocês subirem comigo, porque eu estou subindo, eu estou voltando para a origem. Vem comigo, vamos voltar. É lindo, caros ouvintes, se conhecer. É lindo saber a causa dos planetas, a causa das estrelas, a causa da lua. É lindo saber a causa do sol, a causa da água, a causa dos vegetais, a causa dos animais, a nossa causa, a nossa origem. É lindo. Por quê? Cultura racional, ela tem a prova, ela tem a comprovação. É você com o Universo Desencanto em mãos. Portanto, que nós possamos de fato sair dessa ferocidade, dessa brutalidade, dessa rudez, regidos pela energia superior. E que assim Deus possa de fato estar conosco, nos abençoando em nossos lares, onde quer que nós estejamos, porque nós temos a partícula dele conosco. Está aqui dentro de si. Portanto, bem-vindos à fase racional. É com você, Madar. É verdade, Ângela, é verdade. Então, agora passamos a palavra para o senhor Bondisval Galim. Pois é, meus amigos. O ser humano acha que ele manda em tudo, mas ele é regido por energias. As energias desse campo eletromagnético é um campo deformado. E essas energias é que nos regem. Nós somos teleguiados por dessas energias. Desculpa. Então, a energia magnética, ela é má. Ela induz o ser humano para o mal. E a energia elétrica é boa, mas é um bem aparente, não é um bem verdadeiro. Então, quando você vê o indivíduo descontrolado, desequilibrado, ele é vítima de uma situação. Existem as energias que impulsionam ele para aquele final. Então, se ele é um monstro, é feroz, a energia magnética é feroz, então ele está induzido para aquela energia. Muitas vezes, passando naquela hora, ele se arrepende, porque aquele fluxo energético passou.
Mas o ser humano tem que se conscientizar que nós estamos numa nova fase e podemos nos desligar dessas duas energias eletromagnéticas. Essas energias, elas são, como foi falado aqui, do campo do bicho, do irracional. E do animal, bicho também, que nós somos. Tem o bicho racional e o animal racional. E tem o animal irracional. Então, o bicho racional é aquele que não quer saber de nada. Eu não quero minha vida assim do jeito que está, eu não quero saber de nada. E o animal é aquele que se anima a conhecer alguma coisa e quer conhecer e se melhorar. E o conhecimento racional veio para todos. E nós temos o nosso dever de dizer, procura o livro Universo Desencantado, sempre estamos fazendo divulgações, alertando a humanidade para que a humanidade não está perdida. Tem uma salvação para nós. Então, a recuperação da humanidade está aqui. Então, a fase, nós estamos vendo duas fases. A fase de liquidação e a fase de recuperação. Então, vamos nos recuperar através da cultura racional do livro do Universo Desencantado. Então, procura o livro, e é isso aí. Estuda a cultura racional do livro do Universo Desencantado. É isso aí, meus queridos. Já de volta com o programa Bom Dia Racional, trazendo o quadro Sintonia Racional. Então é isso, a fase racional, meus queridos. E a natureza está aí, está chamando, né? De uma forma meio brusca, mas é isso aí. Então vamos nos alertar, vamos nos preparar, vamos procurar entender as mensagens da natureza. Então é isso aí. Eu passo a palavra agora para as considerações finais para Antônio. É isso, minha gente. A cultura racional contida no livro Universo em Desencanto traz a solução definida e definitiva para todo esse processo de violência, de rudez, de atraso, de brutalidade em que está inserido o ser humano e a nossa vida. E tudo isso através do desenvolvimento do raciocínio, recuperando o ser humano dessa condição em que ele se encontra hoje. Por isso que a gente sempre diz, pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Uma ótima semana para todos vocês que participaram dessa brilhante conferência, para os nossos internautas e para toda a humanidade. Madá, é com você. E agora é com você, Ângela. Então ficamos por aqui, um brilhante sábado aí, um bom final de semana a todos, não é? E até o nosso próximo encontro. Agora é com você, Orlando. Desejo um bom fim de semana para todos. Até a próxima. Salve a todos. Senhor Bonisval. Pois é, meus amigos, terminamos mais um programa de paz, amor e fraternidade, que é o que a humanidade está mais precisando no planeta Terra. Então vamos divulgar, vamos plantar a semente da paz. Salve a todos, bom sábado e bom final de semana. É isso aí, meus queridos. Então, a semente da paz está nos livros Universo e Desencanto de Cultura Racional. Com a leitura dos livros Universo e Desencanto, você soluciona tudo, todos os problemas da sua vida, né? E tudo mais. Por quê? Porque a cultura racional traz a verdade das verdades, traz o conhecimento verdadeiro da nossa verdadeira origem, que é o mundo racional, pois assim nós somos o quê? Somos conhecidos, somos tidos como animais racionais. Não é isso, então? Por quê? Porque temos uma origem, e a nossa origem é o mundo racional, a planície racional. E agora, o racional superior, a natureza, está nos dando a oportunidade de conhecermos a cultura racional, ok? Então é isso, meus queridos. Cultura racional, a cultura da fase racional.
Então, um abraço a todos, gratidão a todos. Antônio, Ângela, sintam-se abraçados racionalmente. Um ótimo final de semana para vocês, racionalmente. E todos os seus familiares, né? Todos os nossos queridos amigos que nos acompanharam, que venham nos acompanhar. Nossos queridos internautas, nossos queridos colaboradores e todos, enfim. Salve, meus queridos. Tudo de bom, racionalmente, muita luz racional, muita energia racional na vida de todos que por aqui passaram, que venham a passar. Salve, salve. Seu tempo, imunização do habitante que ainda no escuro busca não, mas por respostas em